Meu nome é Leide Zu, sou da etnia Pancararé, sou aluna do 4º período do curso de Licenciatura Intercultural Indígena, Licei, do Campus 8, na UNEB, em Paulo Afonso, Bahia. Esse trabalho está sendo orientado pela professora Mariene Nascimento em História da Educação no Brasil. Nossa equipe é composta por 4 componentes, 3 do 4º período e 1 do 2º período do curso. E estaremos falando sobre o território Pancararé. Sou Lucilene Santos Silva, estudante da Licei 2º período. A demarcação do povo Pancararé aconteceu em 1984, no total de 49 mil hectares de terra, sendo ela dividida em 2 partes. 21.030 hectares de terra é onde fica a aldeia Pancararé. E na outra parte, que é 27.970 mil hectares de terra, é a Mata Bruta, a reserva ecológica. A homologação só saiu em 1996. Foi o ano que saiu a homologação do território Pancararé. Olá, sou Geisiane, estudante da turma do 4º período da Licei. Sou do povo Pancararé, aldeia localizada no povoado Brejo do Burgo, município de Glória, Bahia. Vou falar um pouco sobre os motivos que levou a demarcação do território Pancararé e quais foram os apoios. O povo Pancararé tem seu território demarcado e homologado. Esse foi um processo muito longo que se deu através da luta e da resistência. O motivo que se deu essa demarcação foram os conflitos com os não-índios, os brancos chamados de poceiros. Dentro desses conflitos, as terras indígenas eram invadidas por eles. Assim, os pancararés assistiam à redução do seu território tradicional. Os indígenas da época eram proibidos de praticar seus rituais, como a dança dos praiá e o toré, já que esse era um meio de mostrar sua força e sua resistência, sua identidade. E com isso, a violência pelos não-índios eram dobradas. Os pancararé eram liderados pelo cacique Ângelo Pereira Xavier. Foi um cacique que lutou pelo direito do território. Era uma pessoa muito influente, mantinha contato com órgãos antropólogos, fez várias denúncias aos órgãos governamentais a fim de solicitar a proteção às terras e às vidas dos indígenas, e foi nessa trajetória de luta que o cacique Ângelo foi assassinado. Com a morte do seu líder, os pancararés se mobilizaram, comunicaram à imprensa o acontecido e solicitaram à FUNAI providências imediatas à questão de suas terras. Após a morte de Ângelo, seu filho Manuel Xavier ocupa seu cargo com apoio da comunidade, mas isso foi por pouco tempo. Foi uma morte que repercutiu muito e os pancararés tomaram providências. E sendo eles liderados pelo cacique Afonso e já cansados de esperar pela FUNAI, iniciaram por conta própria a demarcação de uma reserva que incluía todo o território. Logo depois, a FUNAI enviou técnicos para proceder à identificação e à medição das terras. Foi um processo lento, mas hoje temos nossa terra homologada e temos nossa reserva ambiental. Apesar de ainda ter não-índios morando na aldeia, já não temos mais esses conflitos e seguimos culturalmente firmes e fortes. Eu vou falar sobre os aspectos que fortalecem o território Pancararé. Vou falar da sua organização política e do que foi conquistado ao longo desses anos, né? Eu inicio falando dos aspectos que fortalecem o território e inicio falando da educação escolar, né? A educação escolar que sempre teve seu papel fundamental em todo esse histórico de luta, de busca pela conquista do território, né? Além da educação, podemos citar também a saúde, né? Ao longo dos anos teve sua participação também ativa nessa luta.
Podemos falar da terra em si, né? Da terra que é para uso fruto do Pancararé, né? Para caça, para o plantio, a terra em si é a terra voltada no sentido das matas, né? Que é o que fortalece o território Pancararé. E dou um destaque maior à tradição, né? A tradição, ao praiá, ao toré, à ciência, ao movimento das mulheres, enfim, a fé na cura, a fé nos encantos da mata. São os aspectos que mais fortalece o território Pancararé, né? Porque parte daí. Todo o histórico Pancararé de luta pelo seu território partiu daí, partiu da fé, né? A busca de ter a sua identidade enquanto povo, de ter o direito de estar vivenciando essa fé, né? E falando sobre organização política, podemos falar que hoje nós temos um pajé, né? E somos representados por 10 caciques. Esses caciques, eles são divididos, porque o território hoje ele está dividido em aldeia Raso da Catarina, que fica já na reserva ecológica, e aldeia Brejo do Burgo, que é onde fica a maior parte do território, aldeia Ponta d'Água e aldeia Serrota, né? Assim que está organizado hoje o território Pancararé. Em relação às conquistas, as conquistas foram diversas, né? Poderíamos citar aqui diversas conquistas, porque o território Pancararé é um dos maiores territórios da região, né? Maior população indígena da região. Então, assim, tivemos diversas conquistas. Além do direito à terra, né? Tivemos diversas conquistas como na saúde, na educação e no fundamental de tudo, né? O principal, a maior conquista de todas foi a conquista da identidade Pancararé, né? A gente pôde se firmar, se fortalecer enquanto povo, firmando essa nossa identidade a partir da demarcação do nosso território. Olá, sou Poliana Pancararé, estudante da Licenciatura Intercultural Indígena Liceio, cursando o 4º período. Vamos falar um pouco sobre o território Pancararé. Qual o seu bioma predominante? O que é produzido dentro do território Pancararé? E qual o meio de sobrevivência do povo no território Pancararé? O bioma do território é o bioma Caatinga, que apresenta um clima semiárido e uma vegetação seca, que tem uma variedade de plantas como o imbuzeiro, o muricizeiro e o dicurizeiro. Temos também uma variedade de cactos, como o mandacaru, o xique-xique e a frade. Um grande número de espécies na fauna, como mamíferos, anfíbios e aves. Entre eles são o preá, a cutia, o peba, o gato do mato ou o gato selvagem. Temos a asa branca, a cardinheira. O que é produzido dentro do território Pancararé é o artesanato. Artesanato esses produzidos, que seus materiais são encontrados dentro da mata. É o croá. O croá é uma planta que é utilizada sua fibra para confecção de bolsa, saia, aió, cocá, adereços para o cabelo. Temos também o cipó, que é semelhante a uma madeira, só que ele é bem maleável para trabalhar com caçoar e cestos. Temos também a emburana, que é uma madeira que é usada para confeccionar borduna, brincos e colares, entre outros. O meio de sobrevivência do povo no território Pancararé é a caça, a plantação de milho, feijão, fruteiras, que são usados para sua subsistência, ou seja,
para o consumo próprio ou até mesmo para venda, para ter uma renda. E também é utilizado a venda de artesanatos, que são produzidos pelos mesmos e muitas das vezes são vendidos para ter uma renda a mais. Nós desmarquemos a terra porque comecemos os indígenas a dançar, a brincar e brigando pelo terreno, que o terreno é dos índios. Aí um posteiro foi e matou Anjo Pereira Xavier e correu. O povo correu atrás dele para pegar e não puderam. Aí começou mais a guerra pesada ainda, que ficou mais revoltado o tempo. E o posteiro, se pode matar os índios todinho, eles tinham matado. Agora só que Deus é cababom, Deus esconde os filhos dele. Deus aguarda todos eles. E nós somos donos da terra, desmarquemos para nascer nação nova. Que os velhos estão se acabando, mas os novos estão ficando em riba do território que nós desmarquemos e vamos deixar para eles. A importância da terra para nós indígenas, porque é o nosso direito e é quem nos cria. Nós sem a terra não somos ninguém. A terra é quem nos segura. As matas é quem nos segura. De tudo que existe. Agora, se quem não sabe o que é essas coisas, não entende. Só que é assim. Nós somos organizados pela mata, nós somos credenciados pela área indígena Pancararé, que foi nós que desmarquemos, foi nós que lutemos, foi nós que vencemos e ganhamos a questão. E estamos com ela desmarcada. Para na nação nova que estão se criando e os que vão aparecer e se criar.